O que é uma igreja profética? Quando você chega numa igreja profética, o que você vê numa igreja profética? Onde o pastor daquela igreja, ele manifesta num dom profético. Você consegue pensar em alguma coisa? Você vai, você pensa assim, não, o pastor dessa igreja, ele gosta muito de questões proféticas. Então, o que você identifica como um ministério profético? Pode descartar isso aqui, por gentileza. Não joga fora, é só colocar. Vocês entenderam? Porque eu quero ensinar vocês a discernir tempos. Eu gosto de falar aí que é melhor uma igreja do que qualquer ambiente de morte, certo? Mas nem toda igreja vai ser bênção para a sua vida, ainda que ela seja de Deus, por causa da característica da visão daquela igreja. Compreende? A característica é diferente, e o entendimento é diferente daquele entendimento que você quer, Rogério. Alguém já foi numa igreja que participou do culto e não entendeu nada e saiu dali confuso? Já foi? Pois é. Você vai falar que aquela igreja não presta? Não, mas para você não funciona. Você vai no culto, você participa do culto, você não aprende. Aquilo que você sabia ficou confuso e você saiu sem saber para onde era o rumo da sua casa, passou do culto. Por quê? Porque a identidade daquela igreja, não faz parte com a sua essência, com o modo que você pensa, com aquilo que você desenvolveu. Ok? Então tem essa diferença. Agora, qual é a característica de uma igreja profética? Eu já vou adiantar para vocês, então, estou vendo que vocês estão querendo é ouvir, né? Não é participar, falando. Uma igreja profética, o pastor de uma igreja, que ele manifesta em questões proféticas, você vai ver na igreja: tijolo, sal, porta, rosa. Tem gente que pula dentro de cisterna e sai, tem gente que leva dentro da porta da igreja, tem uma outra porta para passar debaixo, tem uma fita, tem fogo. Tem gente que leva animal para dentro da igreja, para ver se ativa a sua fé. Então, se o pastor daquela igreja, ele manifestar no ministério profético, ele sempre vai entregar algum amuleto para você, para ver se você desperta um pouquinho. É uma água, é um sal, é uma rosa, é uma porta, é um tijolo, é um feijão, é um arroz. Só não pode vender. Se vendeu, aí ele perdeu aquilo que o Senhor lhe deu. Olha, esse tijolo aqui vai construir a sua vida, R$450, aí acabou. A ideia do tijolo não é mal, a ideia do sal não é mal, a ideia da rosa não é mal, mas quando ele vende para você participar, ela é maligna. Mas um pastor que caminha na visão profética, ele tem característica profética que ativa a sua fé. É como Jesus para curar o cego, ele tem que cuspir no chão, passar a lama ou pegar a saliva, fazer um barro, colocar na boca, nos olhos, nos ouvidos e falar: vai lá e lava. Isso é um ato profético. Precisava dele fazer isso? Mas isso ativa a fé. Está compreendendo? Então, uma das características, quando você entrar numa igreja e você perceber, Theo, que o ministério é profético, sempre tem alguma coisa que vai despertar a sua fé. Ok, pessoal? É pecado? Não é. O que é pecado? Vender. Quando se vende a bênção, quando usa o dom e o talento e o ministério para recursos financeiros, aí é um pecado. Você não pode vender. Você recebeu de graça pelo Espírito, então você abençoa. Se as pessoas quiserem ter gratidão com a sua vida, é outra coisa. Mas se não quiser ter gratidão, você está aí para manifestar o reino. E não se assuste com o que eu vou falar, presta atenção aqui. É muito comum você servir muito, mas muito, e ser esquecido facilmente, ignorado facilmente e odiado facilmente. Guardou no coração? Querer fazer o bem e querer que as pessoas batam palmas pelo seu procedimento, isso é tolice no reino dos céus. Jesus cura 10, só um volta, e Jesus fica preocupado: aonde estão os outros? Só eu voltei. Tá bom, filho, vai. Mas Jesus disse: aonde estão? Ninguém reconhece? Ninguém valoriza? Reino de Deus, a nossa recompensa está nas mãos do Senhor. Dentre os homens, não é certo recebermos um elogio, uma consideração. Fique preparado para isso. Tá bom, pessoal? Fique preparado para isso. A passagem que muito mexeu no meu espírito é o que eu preguei aqui no aniversário da igreja. Aquela passagem do apóstolo Paulo ficou gravada na minha alma. Abriu igreja de Éfeso, abriu igreja de Coríntios, abriu igreja de Gálatas, pastoreou a igreja de Éfeso,
pastoreou os irmãos, ensinou sobre ser, ensinou sobre dom, ensinou sobre ministérios, sofreu um naufrágio, foi apedrejado, perseguido, feras do campo foram atrás dele, ele ensinou sobre o mundo espiritual, sobre o terceiro céu, ele doou a vida pelo ministério, vai ser decapitado. Apenas Lucas ficou com ele, Timóteo que vai levar uma capa, o resto o abandonou. Demas voltou para o mundo, Alexandre fez de tudo para atrapalhar a obra, falando mal e o criticando, e ele está terminando praticamente sozinho. Ele só fala, mas Deus esteve comigo. Deus esteve comigo. Se você pensar bem num homem que viveu quase 40 anos em favor do Evangelho, praticamente irrepreensível, no dia que ele vai preso, não tem uma igreja que ora pela vida dele. E possivelmente as igrejas que ele abriu, tinha cheio de pastores e presbíteros, que a congregação amava, mas o apóstolo Paulo, que derramou o seu sangue, foi esquecido, numa cadeia como se fosse um fugitivo, um assassino. Isso não vai acontecer com todos, graças a Deus, porém, o Evangelho mostra que nesse mundo, quando nós posicionamos em relação ao reino de Deus já, não espere retorno dos homens, nem da igreja, nem dos próximos. Se vir, graças a Deus, mas se não vier, fica firme, para você não parar em relação à obra. Aprenderam? Amém. Então, dentro da igreja, Hamilton, existe o ministério profético, que é esse. Outro ministério, o ministério evangelístico. Agora ficou fácil, né? Qual é a característica, Poliana, quando você entra na igreja e o pastor tem um chamado evangelístico? Fala? Alguém? Muitas pessoas. Mas como que o pastor vai fazer para ter muitas pessoas? Irmão, o pastor de uma igreja evangelística, ele é doido com gente. Ele faz pipoca na porta da igreja, ele não deixa as crianças ir para o fundo, as crianças têm que ficar dentro da igreja, para ter muita gente. Ele é apaixonado por pessoas de todo jeito. Ele busca gente na família dele, brigado. Ele busca gente de outra igreja. Ele vai na porta da igreja e chama os membros que estão entrando para ir na igreja dele. Ele busca gente, na onde que tiver gente, que faz de tudo. O culto começou e ele está dentro da Kombi buscando gente para vir para a igreja. Isso é um pastor evangelista. É um pastor que tem um chamado por almas. E ele faz de tudo para ter pessoas. Ele não importa se as pessoas vão ficar, vai crescer, vai desenvolver. Ele quer ver a gente na igreja. Ele põe faixa, ele fecha a rua, ele vai por sinal. Esse é um pastor evangelista. O ministério dele, se ele não trabalhar junto com outro ministério, vai ser um ministério assim. Presta atenção, pra você entender qual igreja que é evangelista. Talvez você conheça alguma. Está sempre fazendo movimento para ter pessoas. Só tem gente quando tem movimento. No culto normal só aparece ele, a esposa e os 3 meninos. Você conhece alguma igreja assim, algum pastor assim? Sempre tem um convidado de fora, sempre tem gente para atrair, aí a igreja enche. Mas se ele parar de fazer esse movimento, a igreja termina. Porque ele viciou a igreja no trabalho evangelístico. Essa é uma característica. Não estou falando mal, estou ensinando vocês, entendeu? Como que é uma igreja evangelística. Outro ministério que existe, o apóstolo. Qual é o ministério de uma igreja que você sabe que o pastor ali tem um chamado apostólico? Eu vou falar que você está tão sem graça hoje. Ou você está com sono? Levanta, vai dormir não, irmãos. Porque você postou um negócio lá no grupo. Você está muito inteligente, hein? O Bruno está acertando bem. O apóstolo está sempre viajando. Como você sabe que você está na igreja de um apóstolo? Ele nunca está na igreja. O apóstolo está sempre abrindo igreja, está sempre cuidando de outra cidade, está sempre em outro estado, está sempre em outra nação. O apóstolo é um missionário enviado. Se você chegar na igreja e falar assim, cadê o apóstolo? Ele não está aqui não. Então você está na igreja do apóstolo verdadeiro. O apóstolo nunca está na igreja, ele sempre está em outro lugar. A igreja lá, ele colocou alguém, ele está viajando abrindo igreja. É por isso que eu não considero uma pessoa em 7 Lagoas que tem um chamado dizendo, se apresenta como apóstolo e só fica aqui na cidade. Não faz sentido. O apóstolo está sempre sendo enviado. Por exemplo, Davi Miranda, para mim, estou colocando, né, no meu ponto de vista, Davi Miranda, o Edir Macedo, o Valdemiro, o RR, essas igrejas que tem em todos os estados, em todas as nações, em mais de 100 nações, são chamados apostólicos. Eles nasceram para abrir ministérios. Eles conseguem com uma facilidade enorme, dentro de 30 anos, colocar a igrejas que o Senhor deu na mão deles em mais de 50 países. Isso é um chamado apostólico. Pastor, mas eu não concordo com isso, não concordo com aquilo. Não, isso é outra questão. Mas o chamado é indiscutível. O chamado é indiscutível. Abre igreja em mais quase 300 países, irmãos. O Davi Miranda, ele já teve igreja em 218 países. Eu lembro que no seminário eu trabalhei um pouco estudando a história da Igreja de Deus e Amor.
Tanto que o Davi Miranda não é nem chamado, ele não se apresenta como pastor, ele se apresenta como missionário. Ele entendeu, né? Apesar do não entendimento em algumas questões, mas ele entendia o chamado dele. Eu sou missionário, ele abria ministério. Então, quando você está na igreja do apóstolo, ele está sempre em missão, ele nunca está no ministério. Como que você identifica que você está numa igreja de um pastor? Que tem um chamado de pastor. Outra. Mais alguém? Como você identifica que você está na igreja de um pastor que é pastor? Pronto. Está vendo que vocês não valorizam muito os pastores, né, irmão? Vocês nem conhecem qual é o ofício e como é. Só quer receber igual doido, né? Agora entendendo a dificuldade, ministérios, né? O pastor, quando você sabe que um pastor, ele é pastor, irmãos, você nunca chega na igreja primeiro do que ele. Ele sempre chega primeiro. Você nunca vai na igreja, você nunca vai embora depois do que ele. Ele sempre é o último a sair. Ele mora lá, né? Isso é uma indireta, né? Quando você jogar indireta, você cita meu nome, porque eu sou meio lerdo. Então, quando você está na igreja, Theo, você sabe que aquele pastor, ele é pastor, ele chega primeiro, ele é o último a sair. Se você o encontra com facilidade, você não precisa pensar, nossa, não, o pastor vai, é tão difícil, é tão complicado. Você sabe onde ele está. Esse é o pastor que é o pastor. E como que você sabe que você está numa igreja de um pastor com ministério de mestre, irmãos? Tem uma pilha de livros e coisas para buscar. Alguém leva o Bruno para fora? Quando você está numa igreja que o pastor tem um chamado de mestre, irmãos, parece que é estudo bíblico todo culto. Ao invés de falar assim, ó, vamos ler agora o Salmo 91, aquele que habita. Qualquer pessoa lê assim, aquele que habita, mas que o pastor do chamado mestre, não, peraí, aquele quem? Habita onde? Quanto tempo? Por que ele fica ali? Um versículo era para ser lido em 1 minuto, o pastor com o chamado de mestre gasta 40 minutos para explicar ele. Ele não quer nem saber se o pessoal está entendendo. Ele quer falar sobre o anjo, a asa esquerda, a asa direita, o tipo de sapato, a comida que come no mundo espiritual e como atrair os seres espirituais para o culto. Aí você sabe que você está na igreja, um pastor tem um chamado de mestre. Amém, pessoal? Amém. Interessante ou não? Amém. Você consegue discernir o ambiente, tá? Pastor, então o que nós vamos fazer? Nós que não somos bobos, nós que somos inteligentes, graças a Deus, o que nós fazemos em relação a esses ministérios? Nós fluímos em tudo que o Senhor tem para nós. Eu não prendo ninguém a manifestar o que deseja pelo Espírito. Eu sempre pergunto, Bruno, tem alguma coisa? Alguém que estiver, se o pastor Júlio estiver aqui, mas ele sempre está em falta, porque é questão da viagem, né? Ou alguma outra pessoa, gente, você tem alguma coisa para dizer, para falar, para manifestar? Por quê? Porque eu sei o que eu faço dentro daquilo que o Senhor me deu. Mas se você for manifestar, irmão, sentamos e recebemos. Então, quando nós conseguimos trabalhar em todas as dimensões, aí cumpre Efésios capítulo 4 até o final. Todas as juntas, todos os nervos, todas as veias, todas as células trabalham em conjunto para a edificação da igreja. Você não limita em uma coisa só, você se torna aberto para toda a dimensão das questões espirituais. É por isso que eu instigo vocês eu mando alguma coisa, leia isso, aprende isso, desenvolva isso, veja qual é o seu chamado dentro do seu ministério, para que através do Espírito na sua vida, nós sejamos edificados. Amém, querido? Alguma dúvida, pergunta sobre isso? Então vamos lá, tabernáculo. Coloca lá o altar, por gentileza.